Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui nós vamos continuando o nosso ensino remoto emergencial e hoje nós vamos falar de um tema muito importante na criação de equídeos de uma maneira geral, que é reprodução. Reprodução, né, determina aí o futuro da criação, né? Nós temos duas categorias principais de proprietários de cavalos. Primeiro, os usuários, os proprietários, né, vamos dizer assim, que possuem aquele animal, mas não são criadores, né? O que é o criador? O criador é aquela pessoa que multiplica os animais. Então, eu posso ter igual, por exemplo, hoje, a professora é a feliz proprietária de duas éguas, mas não é criadora. Por quê? Porque essas éguas não estão reproduzindo dentro do plantel, do pequeno plantel. Mas, enfim, se algum dia eu vier reproduzir essas éguas, eu vou virar criadora, tá bom? Ah, professora, mas égua vazia dentro do rebanho vamos dizer assim, antieconômico. Para quem tem objetivos econômicos com a criação, sim, é antieconômico. No meu caso, se eu for acasalar as minhas éguas e se eu for permitir, né, que elas criem e tal, vai ser muito mais trabalho para mim, que já não está sendo pouco, né, cuidar desses animais todos. Então, no meu caso, eu optei por não reproduzir esses animais, tá bom, gente? Mas a gente vai falar aqui que égua vazia dentro da propriedade, né, é antieconômico para quem é criador. Essa aula a gente fez junto com a Lucélia Caroline, que, como vocês, né, foi estudante de zootecnia e formou zootecnia no ICA, tá bom? E aí nós vamos começar falando, né, dessa história aí importante, que a reprodução é um dos principais determinantes do sucesso da atividade no plantel. Por quê? O novo potrinho aí vai ser o futuro daquele plantel, ou vai ser a rentabilidade, né, daquele plantel ao vender aquele animal. E ainda vocês vão ver com mais vagar em outras disciplinas, mas eu separo essa aula aqui justamente por conta disso, que existem particularidades, né, na família Equidae que são importantes para a gente estudar aqui na equidiocultura. Primeira coisa, aquela história que vocês já devem ter ouvido falar: animal poliéstrico estacional considerado reprodutor de dia longo. Ou seja, a égua durante o inverno tem uma ovulação mínima ou ausente. Como no nosso país a gente está numa região tropical em que existe ainda muita insolação, mesmo, né, incidência solar, melhor dizendo, mesmo nos períodos de inverno, pode ser que uma outra égua que ficou vazia da estação de monta esteja ciclando no inverno, mas isso é mais raro. E a maior frequência de ciclicidade desses animais é na primavera-verão. E por que poliéstrico? Se o animal não ficar gestante naquele cio, daí, em média 21 dias, o animal vai apresentar cio novamente. Ou seja, a duração do cio é aproximada de 18 a 24 dias, segundo a literatura aí. Mas, né, a gente tem em média aí, 21 dias de ciclicidade das fêmeas, né, equinas na região que a gente está, que eu coloquei aqui para a gente observar, né? Nós estamos aqui no hemisfério sul e aí a incidência solar vai ser maior, né? Aqui nos meses de primavera, verão, setembro até março, né? Que é o nosso caso aqui. Nesse gráfico, mostra para a gente, é bom vocês prestarem atenção aqui embaixo, né? Os meses no hemisfério norte e no hemisfério sul. Vejam aqui, ó, inverno no hemisfério sul, junho, julho, agosto. Outono, março, abril e maio. Diferente, né? Que inverte as estações no hemisfério norte. No hemisfério norte, a primavera, março, abril e maio, e o verão, junho, julho e agosto. Mas o que que acontece? Nesse gráfico acima aqui está nos mostrando o comprimento do dia, essa linhazinha aqui em cinza. O comprimento do dia começa a aumentar, né, no inverno, atinge o máximo quando começa ali o verão, e a partir do verão vai diminuindo, diminuindo, diminuindo um pouco até chegar no mínimo de novo ali no outono.
E aí, o que que acontece? Na linha contínua aqui, ó, preta e contínua, vocês observam, né, grupos de raças, né, de várias raças de equinos para ver o tanto que os animais entravam em ovulação, dependendo do comprimento do dia. E a gente vê que vai acompanhando, ó, vai aumentando o comprimento do dia, vai aumentando o número de éguas em ovulação. E aqui, né, até chegar, né, a uns 100% aqui. E aqui nas éguas puro sangue inglês, essa linha pontilhada, ó, mostrando para a gente que acontece aproximadamente a mesma coisa, em que os animais começam, né, a apresentar mais ovulação a partir aqui do aumento de comprimento do dia e acabam chegando ao máximo que teve aqui, não chegou em 100%, ali até, né, o final do verão. Lembrando, né, que há um residual de animais que no início do outono podem continuar ciclando se não estiverem, não ficarem gestantes nas primeiras ovulações, mas a maior frequência sempre é aqui, né, na primavera e no verão. A gente está falando da natureza e nada é 100%, né, na natureza. Então, a maior frequência de éguas ovula quando aumenta a luminosidade do dia. E por que disso? Isso tem a ver muito, né, tá relacionado aí com a secreção hormonal. No ambiente, né, a luminosidade faz, né, aumentar lá no hipotálamo, é percebida essa luminosidade, o hipotálamo diminui a secreção de melatonina no claro, e quando a secreção de melatonina é reduzida, né, aumenta o fluxo de hormônio liberador de gonadotrofinas, que é o GNRH. O GNRH, né, hormônio liberador de gonadotrofina. Trofos é crescer, crescer as gônadas. E aí tem aumento ali para o FSH e LH, né, hormônio folículo estimulante, aumenta o crescimento lá dos folículos produzindo estrógeno, e aí pico de LH e ovulação. E esse efeito, pessoal, foi comprovado, né, nos machos e na fêmea. Então, assim, a maior ovogênese e ovulação acontece, né, nos períodos de primavera e verão nas fêmeas, e nos machos, a melhor qualidade espermática está relacionada à primavera e verão, igual a gente vai falar adiante, tá joia? Então, vamos lembrar, em mais luminosidade, diminui melatonina, aumenta GNRH, aumenta FSH e aumenta LH. Fazendo isso, o que? FSH, hormônio folículo estimulante, aumenta estrógeno, chega a um ponto do máximo de estrógeno, pico de LH e ovulação, tá certo? Isso aí precisa ficar na cabeça. Sabe o que que acontece? Que a gente, não sei se vocês já perceberam, a gente percebe a luminosidade mesmo estando de olhos fechados. Isso porque as nossas pálpebras não são 100% de recobrir, vamos dizer assim, a percepção luminosa. E aí nós temos também essa liberação de melatonina menor quando os dias estão maiores. Mas isso acaba que a gente não percebe, porque a nossa espécie tem a fisiologia diferente da fisiologia do equino. Aqui, só para a gente, né, pensar assim e relembrar, que vocês já viram isso lá em anatomia, né? Aqui a parte caudal, à esquerda do slide aqui, e mais para a parte cranial aqui, né? Seria o que? A parte do resto do abdômen do animal e a cabeça. Aqui os tetos, vocês estão percebendo aqui um teto, né? Assoalho da pelve, bexiga. Logo acima da bexiga nós temos o que? O aparelho reprodutor, que tem a vagina, vulva não está sendo mostrada aqui nessa imagem, vagina, aí cérvix, corpo do útero, cornos uterinos, né? As tubas uterinas que terminam lá, ó, nas fímbrias, e o ovário, né? Localizado aqui no ligamento uterino, associado ao ligamento uterino, as artérias, veias ali. Dorsalmente, vagina e cérvix, nós temos o reto,
né? Um pedacinho aqui do colo. E nós temos também aqui, mais dorsalmente, próximo, né, na parte ventral aqui das vértebras, nós temos o rim. Só para a gente se localizar nessa imagem aí, relembrando, né, o sistema reprodutor feminino, no caso dos equinos aqui das éguas. O sistema reprodutor do garanhão, vocês também já viram em outras disciplinas, mas só para a gente relembrar, de caudal, ó, nesse esqueminha tem a cauda para cranial. Nós temos aqui, né, os rins, só para a gente entender, porque é sistema gênito-urinário, porque parte do trato genital comunica, né, com o trato urinário, que é a parte de uretra e tal. Então, nós temos aqui os rins, só para entender, né? Aí nós temos a bexiga, essa que tá aqui em rosinha. Logo, né, na união aqui da bexiga com a uretra, nós temos a próstata, seguindo, né, que são das glândulas acessórias reprodutivas. Seguindo, nós temos a glândula bulbo-uretral. E continua aqui com o pênis, né? A grande uretra peniana aqui, né? E nós temos o que? Aqui, epidídimo e testículos, né? Testículos, epidídimo e ducto deferente. Então, os espermatozoides produzidos aqui no testículo maturam no epidídimo e são levados, né, no momento da ejaculação até a uretra peniana para sair, né, lá na glande peniana, pela uretra peniana. E nós temos, né, aqui, só para a gente lembrar das regiões anatômicas, a bainha que recobre o prepúcio, que recobre o pênis, né, que é o prepúcio, e a bolsa que recobre os testículos, só para a gente lembrar lá das regiões anatômicas. Então, lembrando dos períodos aqui, né, a fêmea equina é poliéstrica estacional, tem uma fase de anestro, geralmente, né, outono e inverno, a fase de transição ali do outono, início da primavera, a estação reprodutiva na primavera e verão, o ciclo geralmente de 20 a 21 dias, 3 dias de proestro, 5 a 7 dias de estro, né, do estro, para não confundir com o diestro, que é na sequência, 5 a 7 dias o estro, que é a manifestação do cio, né, os sinais e sintomas ali de receptividade ao macho. Diestro, 5 a 9 dias após o estro, e o metraestro, 5 a 8 dias, né, após o diestro aí. E é importante, em alguns locais, já faz o manejo de controle de fotoperíodo, fornecendo, né, luminosidade no início ali da fase de transição, 1 hora a mais de luz para as éguas pela manhã e 1 hora a mais de luz para as éguas à tarde. Então, esses animais são estimulados aí, né, por controle de fotoperíodo. E o cio do potro, ou cio pós-parto, né, a fêmea equina também tem essa particularidade que dá o cio, o animal manifesta um cio se as condições reprodutivas estiverem normais, né, se o animal tiver bom de condição corporal, aproximadamente 9 dias após o parto. E esse cio, geralmente sempre, apesar de haver controvérsia na literatura, se é bom ou não aproveitar esse cio, para a gente ter um potro por ano, e a gestação é longa, né? Nós temos que acasalar esse animal no cio do potro. Então, quase todos os aras, se não houve problema de parto, a égua apresentou cio pós-parto, o famoso cio do potro, a gente coloca sim para emprenhar no cio do potro, com todos os cuidados, né? Cuidado com o potro e vários outros que a gente vai falar aqui para frente. 9 dias em média, né? Algumas literaturas falam 5 a 17 dias, 4 a 14 dias, então assim, animal para animal vai haver uma pequena variação aí nesse período de cio pós-parto ou cio do potro. O éstro, então, é dominado por um grande folículo, né, próximo de ovular, e o folículo ovariano da égua né, o folículo ovulatório da égua é acima de 3,5 centímetros. Então, gente, esse folículo não é só visível com equipamento de ultrassom e tal, porque assim, eu acho importantíssimo as pessoas usarem equipamento, ultrassom e tal, para facilitar o manejo digital. Mas assim, o que eu discuto é o seguinte, tem gente que hoje esqueceu como é que palpa a égua.
Esqueceu como é que é o folículo ovulatório da égua aqui, ó, na mão, no tato. Então, assim, o negócio é uma bola de tênis. O folículo ovulatório da égua é uma bola de tênis. Dá pra gente palpar. Aí falta energia elétrica na fazenda, no Aras, não sabe o que fazer. Gente, palpou a égua. A égua tá com folículo de 3,5, coloca com garanhão. Tá na hora de colocar com garanhão. Ou tá na hora de inseminar. Aí, para inseminação, a gente tem que fazer palpação sequencial, né? Palpa agora, daqui 12 horas, depois 12 horas de novo, né? Ou 14, 16 horas, para ver onde está o máximo da ovulação ali, para a gente, máximo de estar próximo da ovulação ali, para a gente não correr o risco de perder dose de sêmen, tá bom? Então, assim, nada substitui, gente, o que eu quero dizer, assim, as ferramentas da tecnologia estão aí, mas nada substitui a experiência prática ali de palpar o animal com segurança e ver o tamanho do folículo ovulatório, tá bom? No cio, né, é quando a fêmea está com o máximo de estrógeno ali e vai estar receptiva ao acasalamento, estrógeno ou estradiol, né? E a duração é de aproximadamente 5 dias, 3 a 7 dias aí, dependendo da literatura. Pessoal, às vezes a literatura que a gente pega varia bastante esse número de dias em cio aí, até porque muitas vezes são informações de artigos que são feitos com outras raças, se não as raças nacionais. Então, a gente guarda esse de 3 a 7 dias o animal aceitando a monta. Pode ser que tenha animais que aceitem por mais tempo, mas esse aí é a média. E a duração e a duração não. E a ovulação acontece aproximadamente 24 a 48 horas, faltou o Hzinho ali, vocês desculpem, horas antes do final do estro. O diestro, então, tem a duração de 13 a 17 dias, né? E é a fase luteínica, o período que é dominado por um corpo lúteo. E a ausência de receptividade ao garanhão, né? O que faz a fêmea ser receptiva ao garanhão estradiol, pico de LH, ovulou, independente se está gestante ou ficou gestante ou não, não vai ter mais receptividade ao garanhão em condições fisiológicas normais, né? Existem problemas reprodutivos aí que o animal, né, tem, por exemplo, cistos ovarianos, excesso de secreção de estradiol, e aí já é outra história, porque aí é doença, não é o normal. Então, o que na reprodução eu preciso fazer para ter sucesso? Primeira coisa, excelente nutrição. Excelente nutrição para o que a gente já viu na aula de nutrição, manter o animal no score de condição corporal adequado. 3,5, né, de 1 a 5 no score 3,5. Entre 7, né, 7,5 no máximo, para quando a gente está trabalhando com score de 1 a 9. Dependendo da raça, é avaliado em scores diferentes. Mas são equivalentes, não tem problema nenhum. O que o animal precisa estar é com ótima nutrição e que a detecção do estro esteja excelente. Porque, né, a gente precisa utilizar os métodos de rufiação aí, passar a égua na frente do garanhão ou levar o rufião até as éguas, vai variar muito do tamanho do plantel e de como esse plantel é manejado ali no momento da reprodução, se é inseminação artificial, se não é, e por aí vai. Vários fatores interferindo ali. Então, eu preciso nutrir bem os animais, ter boa detecção de cio. E tendo boa detecção de cio, eu vou continuar nesse processo aí, que é o quê? Ter precisão na determinação da ovulação. É assim, relativamente fácil saber o momento que vai ovular, né? Porque a gente palpa ou na palpação com ultrassom ou na palpação somente, a palpação retal, a gente detecta lá, como diz o povo, aquele folicão, né? Aquele baita de folículo ovulatório lá de 3,5 centímetro em diante de diâmetro e a gente sabe que está no momento de ovular. Para que a gente tenha sucesso aí na reprodução, os principais são esses fatores. Mais ainda, né? Higiene na cobertura. Para quê? Para evitar a transmissão de doenças reprodutivas e evitar também a contaminação do trato gastrointestinal da fêmea. Vocês imaginam?
A fêmea pariu há 7 dias, vamos pôr em média, pariu há 7 dias. Aí apresentou o cio pós-parto. No cio pós-parto, o útero ainda não está involuído, porque a involução uterina da égua é em torno de 42 dias pós-parto, completa. E aí eu vou levar para dentro do útero, se não houver higiene na cobertura, posso levar contaminações para o útero dessa égua. E endometrite na égua é um caso sério. Tá? Endometrite nas éguas pode sim matar o animal rapidamente por toxemia. Diferentemente das fêmeas bovinas, que a gente vê lá o animal com placenta retida, 3, 4, 5, 10 dias, às vezes o povo não instituiu ainda terapia antimicrobiana, né? Terapia para tentar limpar aquele útero ali. E a fêmea bovina tá lá bem, o bezerro mamando, aquele negócio todo. Nas éguas, não. Um pouquinho só de retenção de placenta, um pouquinho só de infecção uterina, já é caso grave que muitas vezes, se a gente não né, fizer os procedimentos a tempo, o animal pode vir até morrer por toxemia. Então, higiene na cobertura também é importante. Lembrar que, independente de ser monta natural ou ser inseminação artificial, a gente precisa de espermatozoide viável no local da fertilização. Então, assim, deposição de ótimo número de espermatozoides viáveis no local de fertilização. E, né, excelente gerenciamento de registro. Não dá para fazer escrituração zootécnica mais ou menos em rebanho equino. A gente controla por indivíduo, quem acasalou com quem, data, né? Porque tudo depois, nas associações, a gente tem o quê? O teste de paternidade comprovada via exame de DNA. Então, assim, é passar atestado de desorganização, né? Quando a gente tem um problema desses aí dentro do plantel. E aí, seu plantel já fica desacreditado. Passando aqui para o período da estação de monta. O que é isso? Né? Igual a gente tem em outras espécies aí, é o período do ano que a gente faz as atividades mais relacionadas à reprodução, principalmente relacionadas à reprodução. Então, assim, é um período de mais serviço no aras, porque além de todos os serviços, né? Sanitário, alimentação, limpeza, eventualmente algum animal que machucou e tal, problema, né? A gente ainda tem que fazer procedimentos reprodutivos, para que, né, a gente pegue todas as fêmeas aptas a serem fecundadas e façamos, né, o procedimento para que essas fêmeas fiquem prenhes, seja inseminação artificial, seja monta natural controlada. E aí, né, a gente já falou que a estação de monta é da primavera ao verão, normalmente de setembro a fevereiro, março, se os animais não estão gestantes, ainda não ficaram gestantes, né? E facilita o manejo das éguas e dos potros, porque por ser um animal gregário, a gente vai ter grupinhos, né? Grupinhos nascendo, por exemplo, assim, no período de transição, que é o inicinho da estação de monta ali, primavera, no meio da estação de nascimentos e no final da estação de nascimentos. Se é que ficou algum animal sem emprenhar ali, né? De outubro, mais ou menos, até novembro, dezembro, aí esse animal vai se emprenhar em janeiro, né? Estourando ali em fevereiro para a gente colocar no plantel aí. Nesse manejo aí, antes de começar a estação de monta, a gente tem que planejar para fazer o levantamento, né? Quais os animais estão disponíveis para a reprodução. Mais ainda, se a gente estiver fazendo biotecnologia reprodutiva, como transferência de embrião, por exemplo, que para cada égua que a gente vai coletar embrião, a gente tem que ter no mínimo 3 receptoras preparadas para aquele embrião, porque há variações, né? Então pode ser que uma dessas receptoras ou duas a gente não tenha, vamos dizer assim, perfil uterino adequado para receber aquele embrião. Então, assim, a gente tem 3 chances, né? Quando a gente tem uma chance só, se aquele animal não tiver útero adequado, né, fisiologicamente adequado no momento que a gente precisa, porque assim, tirou de uma, tem que colocar na outra. E aí a gente vai perder aquele embrião, que às vezes é um investimento aí bem caro, né, um embrião de animais. Se você já está fazendo biotecnologia reprodutiva, para poder, por exemplo, liberar aquela matriz para provas.
aquela matriz para a pista. E aí nós temos, né, que prestar atenção nisso tudo. Escolher sempre os pares, vamos dizer ali, no acasalamento com antecedência. Fazer a avaliação das fêmeas, avaliação geral e avaliação reprodutiva, porque assim, a gente pode ter animais no plantel que a gente precise de garanhões melhoradores, então assim, fêmea às vezes com a garupa mais derreada, fêmea com às vezes um posterior mais fraco, fêmea ou com o anterior mais fraco, fêmea que está com muita característica pesada, né? Que a gente fala assim, característica de conformação corporal não próxima, não tão próxima assim ao adequado para a raça. A gente vai pôr um garanhão de excelente padrão morfológico naquela égua. Ou as que têm a garupa um pouco mais derriada, a gente vai pôr um garanhão com a garupa um pouco mais alta. Se a gente tivesse possibilidade no plantel, não é isso? Além disso, de novo, falar do método de detecção do estro, que tem que ser excelente, né? Igual lá no ICA a gente fez o experimento lá reprodutivo com as éguas. A gente conhecia as éguas. O dia que elas mudavam o comportamento, a gente sabia quais eram as mais, né? Que reagiam um pouco mais, quais que reagiam um pouco menos. Quando elas começavam a entrar no cio, elas mudavam o comportamento. Aí aquele animal, por exemplo, que não te mordia, que você pegava no cabelo tranquilo e começava a querer te morder, começava a murchar a orelha no que você ia pegar, que você pegava o cabresto para poder pegar. Então, assim, quem conhece os animais sabe. E à medida que esse número de animais vai aumentando, 200, 300 fêmeas no plantel, vai ficando mais difícil esse acompanhamento individual, uma a uma ali, né, para a gente saber quem está no cio. E quando a gente for utilizar a inseminação artificial, coletar ou adquirir o sêmen nesse planejamento aí de utilização de sêmen. Pode ser que seja necessário enviar a égua para a propriedade do garanhão. Então, vocês imaginam enviar a égua com potropé para cobrir no cio do potro. É um pouco complicado, precisa ser feito com muito cuidado o transporte desses animais, né? Transportar o potro vendo a mãe vendo o potro para não estressar muito. E aí nós temos, né? Pode ser que aconteçam acidentes e acidentes graves. No final da estação de monta, né? A gente sempre vai selecionar as éguas que falharam na reprodução e por que esses animais falharam. Foi um animal que a gente comprou magro, veio na propriedade, pariu magro, né? Foi um animal que teve complicações no parto, foi um animal que já é um animal de idade, ou é um animal reprodução problema, que já teve problema, que na outra reprodução, na outra estação de monta teve que ciclar por indução hormonal, alguma coisa nesse sentido, a gente vai ter que verificar para saber como que aquela égua, né, vai trabalhar ali. Na avaliação andrológica dos animais, né, sempre pensar no histórico desse macho, né, como que esse animal está? Fica estabulado ou solto a campo? Quanto tempo está sem cobrir as éguas? É início, é período de transição? É início da estação de monta? Tem doenças anteriores reprodutivas ou outras, sofreu aplicação de medicamentos, esse animal já possui crias, ele já tem animais, filhos provados que eu digo assim, que passaram em provas. Infelizmente a gente não tem, eu vou mandar para vocês alguns catálogos de garanhões de outros países, inclusive com aquelas DEPs, né, as diferenças esperadas em progênios, igual se tem nos exames de bovinos, né, que são aqueles exames de avaliação de progênie. A avaliação de progênie em equinos no país ainda é muito a progênie que foi para a prova. É diferente quando a gente pega toda a progênie daquele animal, né? Porque às vezes o animal tem 1000 filhos, vamos supor, o animal tem 1000 filhos, só que assim, só 10 filhos dele foram para a prova. E os que foram direcionados para a prova são os mais excelentes, vamos dizer assim. E aí, aqueles 10 mais excelentes dele ali são naquela população de 10 e não na população de 1000 filhos daquele animal. E aí, as coisas podem ser diferentes se eu tenho um outro garanhão que teve, sei lá, 20 filhos e os 10 filhos dele melhores foram para a prova e foram, vamos dizer assim, tão bem sucedidos quanto o outro garanhão do exemplo.
Como são as crias desses animais, a gente já falou. Como é feita a cobertura? A cobertura é feita monta natural dirigida 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia sim, dia não. Né? O animal exterioriza o pênis, que não adianta nada ter a conformação excelente, ter os testículos e tal, e chegar lá não ter algum problema que não exteriorize o pênis. O animal salta, o animal tem libido? Não tem, porque também o animal pode estar com problema de casco, com problema de osso, no posterior principalmente, que vai sentir dor e aí ele não vai querer saltar, não vai querer montar. Para avaliação das estruturas do macho ali do trato genital, né? Tem que palpar mesmo, prepúcio, pênis, ver se tem alguma aderência, testículos, a consistência dos testículos é essa aqui, ó, vocês fecham a mãozinha assim, ó, e palpa esse músculozinho aqui que fica entre o polegar e o indicador, e a consistência do testículo tem que ser essa aqui, ó, tenso, elástico, ou seja, é uma consistência que a gente consegue apertar, mas a gente consegue perceber que tem um tônus, tem uma tensão, então é tenso elástica, não pode ser duro, fibroso e nem pode ser aquele testículo molengão que já pode mostrar para a gente problemas aqui, ali naquele animal, já a palpação. E, novamente falando, antes da gente passar o ultrassom no testículo do animal, a gente já consegue ter um indício palpando aquele testículo. A bolsa escrotal, se a bolsa escrotal é solta ou tem aderências, o epidídimo, palpar o epidídimo do animal ali, palpar as estruturas, palpar o canal inguinal, para ver se aquele animal, por exemplo, é propenso a ter hérnias inguinais, né? O animal, quando procura a fêmea, ele está apto a procurar a fêmea, a montar e copular? Tem libido? Tem interesse pela fêmea? Quais são os aprumos daquele animal? Aquele animal já teve problemas como laminites agudas, laminites crônicas, que podem prejudicar, né, no salto e na monta de uma maneira geral, tá? Lesões locomotoras, igual eu falei, geralmente, né, dificultam a performance reprodutiva dos machos, principalmente se localizada nos membros posteriores, porque a gente tem ali a última fase da monta é que o animal sapateia, né? Ele já está nos 2 posteriores e aí ele vai sapatear para ejacular, ou seja, ele vai alternar, né? Sapatear que a gente fala, ele vai alternar o apoio em um e outro posterior ali. Eu tenho vídeo, eu vou postar para vocês do alegre do granito lá da escola, fazendo a cópula, e vocês vão ver todas essas fases, né, da cópula do animal. Pensar na saúde geral, né, do garanhão. Está com parasitismo? É um animal que está bem nutrido? Tem carência mineral ou não tem? Isso compromete ou não compromete a capacidade reprodutiva do animal? Exames sanitários para que o animal esteja livre de doenças transmissíveis. Na sequência, na aula seguinte, nós vamos falar de sanidade dos equinos. Então, as principais doenças, o animal precisa estar vacinado, né? Igual agora tá tendo um surto de herpes vírus na Europa. Então, assim, animais caríssimos com sintomas neurológicos, herpes vírus também tem a parte reprodutiva, então acaba que a gente pode sim ter problemas com os animais. E além disso, né, o animal tem que ser desprovido de defeitos genéticos, né? Só problemas genéticos de equinos já daria outra disciplina da gente falar das doenças, né, que são transmissíveis aí pelo equino. E sempre, né, acasalar animais de método genético comprovado. Ou seja, existem problemas, igual a gente vai falar de criptorquidismo, que são herdáveis e que o animal não deve acasalar. Outros problemas genéticos também, que o animal não deveria ser acasalado. Então, assim, pensar na qualidade do sêmen, fazer análise, e aí sim a gente precisa de lupa ou de microscópio, né? Para analisar o sêmen do animal, para ver a ausência de problemas espermáticos, a concentração espermática, motilidade, vigor, tudo que vocês devem avaliar aí, que vocês vão aprender nas disciplinas de reprodução. E lembrar que o laudo reprodutivo tem
uma validade, porque assim, o animal que está hoje bem reprodutivamente falando, daqui a alguns meses pode não estar. Então, às vezes ele entra na estação de monta muito bem, no período, saiu do período de transição, entra na estação de monta muito bem, é super utilizado, vamos dizer assim, ou então ali no meio da estação de monta ele tem um problema, uma laminite ou um problema reprodutivo mesmo, e aí ele começa a falhar na reprodução. E a gente vai ver, né, a qualidade espermática, ó, caiu. Então, isso precisa ser avaliado e o exame tem validade de 60 dias. No início da vida reprodutiva, a gente já começa a testar os potros, ou seja, experimentando o animal a partir de 2 a 2,5 anos, com pouquíssimo número de éguas, tá, gente? Uma, duas, três éguas no máximo, para aquele animal ali ter essa fase de aprendizado e, né, começando a vida reprodutiva efetiva mesmo após os 3 anos de idade para as raças nacionais. É a fase de aprendizado, então precisa ser realizada com cuidado. Importante, né? Hoje a gente faz uma coisa que contra um pouco o comportamento do equino, porque lá no bando era assim, ele via o garanhão, via o harém daquele garanhão e via o garanhão copulando, as éguas em cio, e ele tinha essa fase de aprendizado mais, vamos dizer assim, lá na natureza, mais efetiva. Hoje o que, que a gente faz? Nasce o potro, desmama o potro, soca o potro na baia, tira só para fazer exercício ali, e volta com o potro para baixo, porque o potro é mais caro do que as potras e geralmente deixa os potros que vão ser os futuros garanhões na baia. E essa fase de aprendizado do animal muitas vezes fica comprometida dependendo de como essas baias, a localização dessas baias. Então, assim, coloca o pobre do potro lá com 2 a 2,5 anos na frente de uma égua em si, coitado. Ele não sabe nem o que fazer, porque, coitadinho, ele nunca viu um filminho e nunca sabe o que é isso. Então, é importante também no manejo dos machos, dos potros, que esses potros aprendam, né, o comportamento reprodutivo aí, tá bom, gente? Para que eles não tenham problemas. Alguns aí devem estar preocupados, olhando, agora que eu vi aqui no vídeo que tá aparecendo, isso aqui foi um arranhado, tá, gente? É coisinha simples, não precisa se preocupar com a professora, um arranhadinho aqui, ó, no rosto da professora, mas vai sarar logo. Taquei a cabeça num galho de árvore sem ver. Enfim, tava sem óculos. Voltando aqui à reprodução dos equinos, o histórico do animal tem que ser avaliado, né, na performance reprodutiva para pensar no quê? Né, se o animal, né, no caso aqui de como avaliar a fêmea, avaliar a necessidade de terapia hormonal, histórico, palpação, avaliação geral clínica, né, da saúde desses animais, o exame reprodutivo, como é que está a estrutura muscular e pele ali de períneo, vulva, que é a genitália externa, a cérvix, o útero, os ovários, a glândula mamária, porque não adianta nada a égua ser excelente em morfologia, ser excelente em reprodução e não ter leite para criar o filhote. Raramente isso acontece, mas pode acontecer. E aí, né, por exemplo, ductos mamários não formados, então são defeitos congênitos que a gente precisa observar. E aí já, isso a gente consegue observar no pré-parto, já preparar uma ama de leite ou já preparar substitutivo do leite para aquele animal ser criado na mamadeira. Além disso, né, o temperamento. Gente, temperamento de fêmea equina é importantíssimo e está relacionado, inclusive, à reprodução. As muito estressadas geralmente interferem com a reprodução, são animais de mais difícil reprodução. Por quê? Cortisol, excesso de cortisol, interfere com os hormônios reprodutivos e aí o animal não cicla bem, não manifesta muito bem o cio. E além disso, né, um animal que a gente vai precisar manejar no periparto ali, vai dar o cio do potro, a gente vai querer aproveitar esse cio pós-parto. E aí o que que acontece? Se o animal é de temperamento muito ruim, a gente vai ter dificuldade sim nesse acasalamento, né, por conta de interferência ali com o potro, a gente tem que dar uma separadinha no potro, igual vocês vão ver no vídeo que a gente vai passar. E a idade ideal para a gente iniciar a reprodução, né, dessas fêmeas equinas aí é entre 30 a 36 meses. E aí a gente vai começar, né, a trabalhar essa fêmea aí, né, de 30 a 36 meses, lembrando que como qualquer outra fêmea, a potra de 30 a 36 meses, gente,
não completou, aqui tá faltando ainda aqueles 10% ali do crescimento dela. Então, assim, o lote de primíparas ou as primíparas, né, que vão ser futuras primíparas no rebanho, precisam de melhor nutrição do que, né, as éguas já, né, pluríparas, que já pariram outras vezes. Porque essas éguas provavelmente já terminaram o seu desenvolvimento corporal. Então, assim, como outras espécies, as primíparas, a gente requer mais atenção ainda. Lactante, né? Assim, animal lactante e animal em crescimento, a gente deveria dar a melhor nutrição do plantel. Aí depois a gente pensa, lactante, crescimento e garanhão. E aí, o que acontece? Nessa lactante aí, que ainda está desenvolvendo corporalmente, a gente precisa pensar mais ainda na nutrição. Para a detecção do estro, né? Pelo funcionário mais experiente interessado do plantel, porque é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Diariamente ou a cada 2 dias, vai depender do número de éguas, né? Presentes ali no rebanho. E lembrar, gente, que o problema muitas vezes de não ciclar não é da égua, é do ser humano, porque é o ser humano que detecta o estro, tá bom? E se a detecção de estro for inadequada ou se os métodos de rufiação forem inadequados, reduz a eficiência reprodutiva. Então, assim, tem que ter tempo suficiente para passar o rufião na frente das éguas, para deixar ele cheirar, para deixar elas cheirarem com segurança, né? Elas cheirarem o rufião, porque se não for o momento adequado, a égua bate mesmo no rufião, aquela história murcha a orelha e canta o pé, igual a gente brinca, né? Quando a pessoa é muito brava, que ela murcha a orelha e canta o pé. Os animais também, né? Quando não está no momento adequado, acontece isso aí. E podem acontecer problemas, né? Nessa imagem aí a gente vê, né, a égua aqui contida, né? E o rufião ou o garanhão chegando e com esse reflexo de flame, né? Que ele levanta o lábio superior, cheirou a égua, provavelmente antes dessa foto aí. E aí vocês vejam o animal aqui, ó, com a cauda, que a gente fala cauda levantada, cauda em bandeira, né? E com os posteriores mais abertos, pela posição da orelha que ela tá prestando atenção no garanhão que tá perto dela. E aí vai tá um animal em cio. A ruficação não. Rufiação é um procedimento, né, que requer cuidados aí e deve ocorrer de forma mais natural possível, que o animal encoste focinho a focinho, interaja macho e fêmea, dê possibilidade do cortejo, eles chegam focinho a focinho, depois ele vai lateralmente, tenta cheirar a virilha e depois tenta cheirar o posterior, né, em direção à cauda da fêmea. O rufião tem que ser contido manualmente ou fica em box de rufiação e a gente leva a fêmea até o box do rufião. Para quê? Para que ele manifeste ali e que ela também, né, fique paradinha e tal. O rufião precisa ser interessado, atento e persistente na procura da fêmea. A gente pode fazer a rufiação com o rufião preparado para isso também, ou com o próprio garanhão da propriedade, mas tem que ser feito por gente experiente, né? Porque são animais de grande porte. Aqui nessa imagem a gente vê, por exemplo, o box, né, de rufiação, o rufião ali contido por cabresto e vai passando, né, as éguas aqui perto dele, ó. Aqui tá em cio, fica paradinha e levanta a cauda na hora que, né, vê esse rufião aqui. Ou ainda, né, levar o garanhão até onde a égua está contida aqui, né, nesse box em que o animal vai e cheira essa égua e provavelmente essa égua urina e levanta a cauda. Os sinais do estro, igual a gente estava falando aqui, né, cauda levantada, o animal se encosta na cerca ou na grade de rufiação, não bate, não revida, né, não bate, não se receia e agacha-se para urinar. É uma micção mais frequente do que a micção natural do animal. Há o que a gente chama de eversão dos lábios vulvares, né? O clítoris é muito desenvolvido nas fêmeas equinas. Vocês já devem ter visto lá em anatomia, uma das características diferenciais do trato reprodutivo aí das fêmeas equinas. E há essa inversão dos lábios vulvares, que popularmente aí é chamada de piscamento vulvar. A gente tem que falar os termos populares aqui, não tem jeito, porque vocês vão ouvir isso aí no campo.
As orelhas estão parcial ou completamente voltadas para frente, elas ficam em atenção, né, prestando atenção, e há, né, um corrimento vulvar viscoso e transparente que pinga ali da região vulvar. Para vocês terem uma noção, é uma consistência aproximada, assim, sabe, de clara de ovo. Um corrimento, assim, gelatinoso, viscoso e transparente, como se fosse umas gotinhas, assim, de clara de ovo. Isso aí acaba sendo difícil para a gente filmar, né, e mandar para vocês, porque até eu tenho a fêmea lá que estava em si, mas, assim, elas ficam com um comportamento mais alterado, então não dá muitas vezes para a gente filmar essas coisas. Aqui nessas imagens vocês veem, né, lá em cima a primeira, permitindo, né, que o garanhão chegue na fêmea em si. Parece aqui que é até um treinamento, né, para um potro, pelo tamanho do potro e pelo tamanho, né, da matriz aqui. Nós vemos aqui o potro, né, o garanhãozinho aqui chegando na fêmea, ele tá aqui na região do posterior, cheirando a fêmea, e esse animal urina, ó, a fêmea urina, agachando aqui, vocês veem como é que ela abre o posterior, e na sequência aqui o manejo de cópula, né, desse garanhão aí com a fêmea. Além de observar os sinais externos de estro, né, a gente faz exame vaginoscópico, existe o equipamento, né, que a gente abre ali a parede vulvar e tem a iluminação para a gente ver como é que está a mucosa da vagina, também por palpação retal com ou sem ultrassonografia para saber, né, quantos folículos, né, o tamanho e localização dos folículos ovarianos. Por quê? Dependendo do corno que está, né, a gente vai guiar a inseminação artificial, por exemplo. Nessa imagem aqui a gente vê, né, o tronco, né, a contenção aqui no tronco e o colega realizando a palpação retal aqui na égua, né, com a cauda ligada aí para facilitar o manejo aí desse animal. Aqui nessas imagens a gente vê o acompanhamento ultrassonográfico, né? Aqui na imagem acima são as dobrinhas, né, uterinas aí, mostrando para a gente que o útero está apto a fazer essa, vamos dizer assim, né, nas fases aí reprodutivas. Na segunda foto da direita, acima, nós vemos o garanhão chegando aí na égua, a égua com o posterior aberto, a cauda levantada e a observação aí, né, se o animal está em cio ou não. Aqui na foto da esquerda e abaixo, né, o reconhecimento aí face a face, vocês vejam que a fêmea está prestando atenção nele, tá com uma carinha aí de assim receptiva, né? E o macho interessado aí, o macho é o que está em primeiro plano, o macho interessado na fêmea. Nós vemos aqui, né, à direita, a imagem, né, de um grande folículo ovulatório aqui mais à direita, essa imagem mais escura, né? Quanto mais escuro no ultrassom, mais líquido tem, então esse folículo aqui está prestes a ovular. Cobertura natural a campo, né? O garanhão fica solto com as éguas, isso é lindo de se ver. Nas criações de crioulo no sul do país, de cavalo crioulo no sul do país, isso acontece bem, né? E o garanhão é acostumado com o convívio com as éguas e sabe reconhecer esses sinais de estro. Então, lá na época do crescimento, esses animais já são acostumados a viver entre si, depois são um pouco separados, né, para cuidar melhor desse potro. Esse potro depois é reintroduzido nesse grupo antes da estação de monta e já se começa a utilizar, né, esse garanhão aí. Não necessita do controle do ciclo estral, né, de que a observação de si, mas tem que supervisionar os animais todos os dias, porque como a monta acontece natural a campo, pode ser que hajam acidentes, né? A gente tem às vezes problemas, inclusive problemas de machucados e tal, e aí a gente precisa observar esses animais todos os dias. E também para se ter o controle, né, de qual égua está ciclando, qual égua está sendo coberta, em quais os dias que aquela égua está sendo coberta, para que a gente, né, tenha a escrituração zootécnica adequada. A proporção, né, é de um garanhão para cada 15 a 25 éguas.
As desvantagens, a data exata da cobertura é difícil de se saber, os acidentes podem acontecer sim, né? E é preciso um controle sanitário excelente, né? Eu tiraria até aquele bom ali e colocaria excelente para não haver disseminação de doenças para o plantel. E ainda pode ocorrer exaustão do garanhão, né? A gente sabe que existem garanhões com mais ou menos libidos, garanhões mais ou menos tranquilos, então assim, pode ser que ele fique ali atrás daquela égua que às vezes deu um cio longo, igual a gente vê lá, né, 7 dias, mas pode ser, tem animais que vai até 17, 19 dias, então assim, ele tá cobrindo só aquela matriz, pode ser que tenha outra matriz ou outras matrizes que estejam em si na mesma época, então a gente não vai ter essa história aí de otimização do uso do garanhão, que é quando a monta é natural a campo. Monta natural no piquete, né? A gente coloca a égua solta no piquete e conduz o reprodutor até ela solto, né? Os animais precisam ser animais que a gente já tenha experiência, né, com esses animais, para saber se esses animais vão ser mais agressivos ou não. Nunca fazer isso com animais que sejam mais agressivos, né? E numa fase, a gente tem que fazer numa fase em que a égua esteja aceitando muito, ela quer muito o garanhão, porque senão a gente pode ter riscos de acidentes, né? E separar os animais após a cobertura, por quê? Após a cobertura, pode ser que o comportamento da égua mude e aí ela venha, né, a atacar o garanhão. Então, no piquete, a gente põe os animais para se reconhecer, vocês vejam aí sozinhos, sem ter cabresto, qualquer coisa, né? E ele faz de 1 a 2 coberturas por dia, né? Com descanso em um dia da semana, porque a estação de cobertura também é considerada atividade muscular e atividade muscular pesada, dependendo, né, do tanto de éguas que tem para cobrir no plantel no mesmo dia. A monta natural dirigida, cobertura natural dirigida, é sempre, né, o melhor para a gente fazer quando está trabalhando com monta natural. Por quê? É mais seguro, a gente contém a égua pelo cabresto, igual vocês estão vendo na imagem aí, né? A fêmea é contida pelo cabresto com uma peia aqui de couro, né? E o garanhão é conduzido até ela numa guia ou cabresto. Nesse caso aqui é um jumento, né? E o objetivo é formar-se, né? Fazer-se burros ou mulas para que, né, a gente tenha esses híbridos aí no plantel. E sempre permitir o cortejo, né, para que o animal manifeste aqui, o jumento manifestando inclusive o reflexo de flêmea. E vejam que a fêmea aqui, ó, tá com a orelha voltada para trás, mas está prestando atenção no ambiente, né? A contenção aqui, só o esqueminha, né? Que nós temos alguns animais que são de mais difícil manejo e aí precisam ser vendados, contidos por cachimbo, cabresto, cachimbo, biqueira, nó no focinho, que muita gente chama isso, né? Que é um equipamento que é colocado no focinho do animal para o animal reagir menos, né? E a peia aqui, que é colocada sobre a cernelha e em uma ou nas duas, né? Nos dois posteriores, para que o animal não venha escoiciar o garanhão. Porque é assim, né, gente? Se ele vai subir e tomou um coice naquele lugar, ele nunca mais vai querer subir, porque ele vai ter aquilo ali como um trauma, uma dor imensa de um coice nos testículos. Então, ele não vai querer subir nunca mais, né? Na monta dirigida, a gente vê isso aqui, né? O animal saltou sobre a égua, o macho saltou sobre a égua, e muitas vezes a gente precisa direcionar com a mão enluvada, né? Direcionar o pênis para que, né, a ejaculação não é demorada, para que a gente não perca o conteúdo seminal ali. Então, a gente vai, né, com cuidado, a gente, depois que o animal salta, ajuda a direcionar o pênis ali para a entrada vaginal. Até também para evitar exaustão do garanhão e que ele realize muitos saltos, né? Na cobertura natural, a fertilidade é maior, né, de 70% a 80%, é a mais barata, mas existe de risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né, e lesões nos animais. Então, a gente pode levar a égua para a propriedade do garanhão em locais mais próximos, pensar, né, no que existe, precisa de um local seguro para a monta, né, piso de grama, terra ou areia são os melhores, porque assim, se houver risco de queda, o animal cai num piso macio. E sempre deve ser evitado o risco de queda, por exemplo, cimento molhado não é lugar adequado para o animal realizar a monta.
Animais ferrados, né, com ferraduras é perigoso também a gente trabalhar. E ainda, né, igual eu já falei, o risco de transporte da égua até o local onde se encontra o garanhão, principalmente, né, se for o cio do potro ou se for qualquer outro cio pós-parto em que o animal tem que ser levado com o potro ao pé. A gente cobre a égua em dias alternados, né, dia sim, dia não, a partir do segundo dia do estro, e havendo um controle folicular, do tamanho do folículo, a palpação, né? A gente cobre a égua 1 a 2 dias antes do início da ovulação, da previsão da ovulação. Para quê? A gente tem aquele tempo, né, de sobrevivência do espermatozoide ali de até 48 horas dentro do trato reprodutivo feminino. E aí a gente vai ter esse tempo, né, para que haja fecundação no momento da ovulação. As éguas precisam estar bem fisicamente, né, e sem complicações no parto para serem cobertas no cio do potro, igual a gente já falou aqui. A pessoa, né, que foi encarregada da condução do garanhão precisa ser uma pessoa bem tranquila, que saiba o que está fazendo, para que o próprio garanhão também não se sinta inseguro por quem está conduzindo aquele animal ali, tá? E fazer 2 coberturas, né, de manhã e à tarde, e pensar sempre na folga do garanhão 1 dia por semana, porque também é um procedimento exaustivo. Tem que ser realizada a limpeza do trato genital, da genitália externa de machos e de fêmeas, igual vocês estão vendo aqui, tá? As fêmeas a gente lava com água e detergente neutro, né? E também a gente faz, né, a lavagem com água e detergente neutro no pênis dos machos. Então, o garanhão precisa ser tranquilo para que a gente faça o quê? Lavagem da bainha prepucial, exposição do pênis, limpeza daquele pênis ali. Além disso, as fêmeas precisam estar com a cauda ligada, feita essa ligadura aí com faixa, justamente para quê? Para que a gente evite que as cerdas ali da cauda, que são bem resistentes, machuquem a glande. Porque vocês imaginam se for um faixinho, né? Um pouquinho assim das cerdas da cauda da égua ali, por engano, aquilo vai junto com o pênis na hora da cópula. Aí machuca a glande do garanhão, é outro problema que nunca mais ele vai querer cobrir, porque ele vai sentir uma dor imensa ali, porque cortou, né? Quando a gente faz pode ser que corte a mucosa ali, machuque, aí o animal sai sangrando, e aí é aquele problema, o animal nunca mais vai querer subir na égua. E fazer, né, a limpeza de ambos os sexos aí para a gente avaliar. Depois, né, de tudo isso feito, permitir o cortejo aí dos animais, repare, né, face a face do macho e da fêmea aí, novamente lateralmente, os animais se encontram lateralmente, e depois, né, permitir o acesso do garanhão para a monta com segurança. Vocês vejam nessa imagem aí que tem 2 pessoas conduzindo, tanto a fêmea quanto o garanhão, e a cauda não está ligada. Eu sugeriria que ligasse a cauda dessa fêmea aí para que não houvesse, né, esse risco de machucar a glande do garanhão. E a pessoa que conduz o garanhão, se for necessário, vai fazer o redirecionamento peniano ali para alcançar, né, a vagina da fêmea de forma adequada. E pensar nisso tudo, né, com segurança para que, né, mesmo estando tudo certo, a fêmea esteja no cio, a gente tem que fazer as coisas com segurança. Nessa outra imagem aí vocês veem, inclusive, né, que tem uma ligadura colorida aqui, ó, meio rosa, avermelhado, né, e o pênis logo abaixo, né, do garanhão para a cópula. Repare, inclusive, que nessa imagem aqui, o macho está começando a fazer aquela fase que a gente fala de sapatear, né? Que é ele apoiar-se somente num dos membros de forma alternada. Então, ele apoia no esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, até fazer a ejaculação. Geralmente, né? Ele coloca a cabeça aqui próximo do dorso da cernelha da égua. Alguns garanhões mordem muito, então às vezes eles precisam copular com bursal, né, que é aquele equipamento que a gente põe assim para que eles não mordam, tá? Um bursal de couro com acolchoamento interno, porque
porque às vezes machuca a égua, então tem que ver o comportamento de garanhão a garanhão. E nessa imagem aqui a gente observa também, ó, pela posição dos anteriores da fêmea, como é que ela tá com os posteriores mais abertos, né? O que a gente fala abertura do quadrilátero no posterior, né? O quadrilátero de sustentação, porque ela sabe que por um momentinho ali ela vai ter que suportar o peso do macho, né, em cima dela para fazer a cópula ali. E nessa imagem aqui, ó, vocês vejam que a fêmea está contida por cabresto, né, e também por cachimbo, né, cachimbo ou biqueira. Tem animais que precisam desse tipo de contenção. Indo para, né, um dos momentos mais finais aqui da nossa aula, a gente fala de biotecnologias reprodutivas. Eu falo pouco porque vocês veem mais em outras disciplinas, mas eu não posso deixar de falar aqui que a gente, né, utilizando essas biotecnologias, a gente vai tentar preservar mais material genético, diminuir riscos de acidentes e ainda, né, aproveitar mais os animais férteis e de alto valor genético. A gente precisa só prestar atenção, né, em quem que a gente está fazendo, as biotecnologias reprodutivas. Nessa imagem aqui, né, dois animais em troncos de contenção aí, né? No primeiro a inseminação artificial e no segundo ali a lavagem, né, para inseminação artificial também, tá? Não é coleta não, aquilo ali é inseminação artificial também. Para que, né, no futuro a gente tenha potros, né, excelentes e potros viáveis aí dentro do plantel, igual nessa imagem acima. E na imagem abaixo aqui, né, a gente tem abaixo e à esquerda nós temos, né, a inseminação artificial aqui, a pipeta, né, a seringa com sêmen, a inseminação aqui, né, a cauda da fêmea ligada e na outra imagem aqui, no cantinho da direita, o animal, né, monta natural aí. Na inseminação artificial, a gente quer aumentar o número de produtos de um garanhão. É uma alternativa quando não há possibilidade de monta natural, levar o sêmen do garanhão até a égua, ao invés de ficar transportando a égua. Não existir, nesse caso aí, os riscos com transporte, né? Risco de acidentes daquela matriz ali, então é mais seguro. E a gente vê nessa imagem aí, né, um manequim fêmea, um manequim a égua no cio, e aí quando o animal monta e vai fazer a cópula, a gente redireciona o pênis dele para esse equipamento aqui que está em preto, né? Esse equipamento que está em preto aqui é a vagina artificial, que tem uma camisa dupla, um aquecimento adequado e, né, essa cobertura de látex aqui para ficar aquecidinha, mais próximo do normal, para que a gente colete, né, o sêmen aí do garanhão. É preciso fazer o condicionamento dos garanhões para montar em éguas no cio ou em manequins, né? E estabelecer rotinas de coleta, porque aí ele já sabe o que ele vai fazer ali para poder treinar esse animal, né? Tem que ter muito controle do ciclo estral, porque inseminar o mais possível, né? Do momento da ovulação, a gente sabe, né, que no final do cio, que é a fase mais fértil, e a deposição do sêmen é intrauterina, e aí a gente precisa, né, ter treinamento para isto. Eu acho que eu fiz foi voltar. Não, ficou a mesma imagem duas vezes. Não tem problema, né? Aí a gente vê com égua no cio, aqui, né, os materiais necessários, a gente vê aqui, né, esse em preto aqui, que parece uma garrafa térmica, na verdade é quase isso, né? É a vagina artificial que a gente recobre, né, com o látex e coloca na ponta, né, essa camisa aqui, que é a camisa coletora do sêmen, tá? E aí a gente pode fazer a estimulação do garanhão, né, por manipulação das glândulas acessórias, por palpação mesmo, estimulação farmacológica, né, e com o uso dessa vagina artificial aí é feita a coleta do sêmen. É um procedimento perigoso de se realizar, porque você imagina, né? Você tá ali abaixo de 450, 480, às vezes até mais quilos de peso de um garanhão, né? Que tá realizando a cópula e que vai ficar por pequenos momentos ali, igual a gente falou, alternando o peso nos posteriores. E se ele descer aqui, ó, ele desce com tudo em cima da gente, né? Com tudo que eu digo assim, com o peso dele. Não é que ele quer agredir, é porque é o peso dele que vai descendo em cima da gente. Se o animal tiver com ferraduras, pior ainda, né? Porque a cabeça da pessoa aqui tá mais ou menos na reta de tomar uma ferradura bem na cara, né?
Aqui um manequim de coleta de sêmen, né? Que vocês vejam aí recoberto com couro para tentar simular. Geralmente esse manequim a gente tem. O animal não tá só com essa pessoa que tá do lado aqui, viu, gente? Vocês reparem que. Opa, voltando aqui. Vocês reparem que na imagem aqui, vocês veem que tem uma outra pessoa aqui no fundo, né? Que é quem tá segurando o cabeço desse animal. E que por cima desse manequim aqui a gente joga a urina de éguas no cio para que o animal se sinta mais estimulado, mas ele precisa ser condicionado a fazer isso. Algumas vezes na frente dessa área aqui, né, do manequim, a gente tem um local que a gente deixa a égua no cio ali também para estimular o garanhão, para ele ver uma égua no cio e sentir o cheiro. Sempre a gente tem que certificar, né, se o animal completou a ejaculação, e aí a gente vê o que, né, a glande peniana, né, o tamanho da glande peniana e, né, o aumento dessa glande peniana. Outra coisa muito importante é que no momento da coleta de sêmen ali, só voltando um pouquinho, a gente precisa, deixa eu voltar aqui só para explicar lá, essa vagina artificial aqui em preto, vocês vejam que ela tem é uma torneirinha mesmo, que a gente abre, né? Que no momento que o animal começa a ejacular, que o pênis vai aumentar mais ainda de tamanho e a glande vai expandir, a gente tem que aliviar a pressão da vagina artificial. Então a gente abre aquilo ali para quê? Para que a camisa se esvazie, né? A água saia, aquela água morninha que a gente colocou ali para simular para o garanhão o ambiente vaginal, para que ele tenha a completa expansão peniana e da glande, principalmente no final do momento da ejaculação, só para a gente entender, tá bom? E aí a gente sempre certifica, né, nesse momento aqui, ó, vocês vejam aqui, né, inclusive um pouquinho de sêmen aqui na glande do animal, que o animal realizou a ejaculação completa. Com sêmen fresco, né, é possível de ser feita imediatamente após a coleta do sêmen, até 4 horas. Otimiza a utilização do garanhão, né, porque para cada ejaculado eu posso dividir entre as 3 a 6 éguas. Existem gastos ali com profissionais, né, para coleta, preparo do sêmen, exames da égua. Nesse caso, as taxas de prenhez são iguais ou próximas da monta natural, e aí a gente pode tentar sincronizar as éguas, né, para diminuir o custo por égua. Então, se tem muita égua no plantel e poucos garanhões, faz sincronização das éguas para a gente saber. E existe, né, aí inseminação esteroscópica, avaliação endoscópica do útero, né? Então a gente consegue, né, com equipamentos aí, fazer a avaliação de altura do endométrio, se ele está proliferativo ou não, né? Até o istmo lá da tuba uterina, isso consegue ser avaliado, então a gente consegue, né, trabalhar bem aí com a inseminação. Sêmen resfriado, né? Muito utilizado quando o garanhão está a uma distância considerável da fêmea. Preparado e armazenado, esse sêmen pode ficar até 48 horas, né? Resfriador próprio de 5 a 15 graus centígrados. E a fertilidade é de 40 a 60% após 24 horas da coleta. E, né, a refrigeração não deveria ultrapassar 24 horas, mas até 48 horas dá para utilizar. O horário estimado da ovulação deve ser bem preciso, saber exatamente quando está o folículo ovulatório, porque senão, né, 48 horas perdeu todo o trabalho. Lembra que a gente falou que é nas últimas 48 horas do cio que vai acontecer, né, a ovulação. Tem que haver, né, o controle das doenças sexualmente transmissíveis para que não se espalhe doença no plantel, né? E pode permitir sim a utilização de inseminação artificial, a diminuição dos custos, né, com a aquisição de garanhões superiores. Aqui são alguns sistemas de resfriamento que tem específicos aí para equinos, né, que vem já a caixinha com resfriador próprio, né? Aí você bota esse gelinho lá no congelador, no tamanhozinho adequado, deixa ele congelado, coletou o sêmen, coloca na caixinha térmica junto com esse gelinho e o sêmen, né, que vai nesse frasquinho aqui, ó, aqui dentro, né, vai aquela camisa com o sêmen, né, resfriado, tudo direitinho aqui para, né, sêmen congelado, né, evoluiu muito nos últimos anos o congelamento de sêmen de equinos, né,
utilização em garanhões que não estão muito distantes e também em jumentos, né, pessoal? E verificar se a associação de raça permite inseminação artificial. Existem associações de raça, por exemplo, que não permitem qualquer biotecnologia reprodutiva, como é o caso do puro-sangue inglês. Lembrando que a inseminação artificial, igual nessa imagem a gente está colocando aqui, é feita intravaginal, então a mão enluvada protege a pipeta, que vai intravaginal, depois disso tudo aqui, trato reprodutivo mais higienizado ainda do que é para a monta natural, né, gente? E aí a mão enluvada vai intravaginal, alcançada a cérvix, a pipeta vai no útero, né? O dedo fica na cérvix e a pipeta vai no útero ali para poder ser colocada a inseminação intrauterina, o sêmen. Após descongelamento, né, 30 a 50% de fertilidade, uma taxa de fertilidade razoável para bons garanhões, e muitos garanhões, após descongelamento, possuem o sêmen inadequado para uso, que pode ser efeito de garanhão, efeito de raça, então a gente precisa avaliar isso tudo quando for trabalhar com sêmen congelado. Há uma limitação, né, na capacidade de doses por ejaculado, 3 a 5 doses, às vezes 6, dependendo da literatura que a gente pega. E há necessidade mais ainda do controle folicular, né? Controle rígido da ovulação. Por quê? A gente tem que inseminar o mais próximo possível da ovulação para não perder qualidade, né, desse sêmen aqui. Vocês vejam a paletinha, né, de sêmen equino parece muito com a paletinha aqui, né, de sêmen de outras espécies que a gente está mais acostumado aí, né? E existem congeladores próprios, né, que vai havendo o quê? O resfriamento desse sêmen e o congelamento programado. Para transferência de embriões, a gente consegue, né, aumentar o número de crias geneticamente superiores, de éguas, né, geneticamente superiores, e que uma égua seja utilizada com diferentes garanhões em uma mesma estação, e mais ainda, né, doadoras que estejam em competição ou que não podem levar a gestação a termo. Então, às vezes as éguas têm problemas de laceração perineal e que aí ela só serve para ser doadora, ela não pode mais ser matriz que vai levar a gestação a termo. Para fazer transferência, então, tem que saber o histórico reprodutivo de doadora e de receptora. A nutrição tem que ser excelente, tanto para as doadoras quanto para as receptoras, tá, gente? Porque tem gente que coloca embrião aí que vale 6 mil, 12 mil, 15 mil reais numa receptora que está passando fome. Isso aí é errado. A gente tem que nutrir bem a receptora. Pensar na habilidade materna dessa receptora, no que eu estava falando ali de estado nutricional, porque não adianta nada ter um embrião de 15 mil dentro de uma receptora que não vai aleitar, de uma receptora que não vai ter caixa para aquele, caixa que eu digo assim, condição, né, de abrigar aquele feto corporalmente ali e perder isso para frente, né? Os estros precisam estar sincronizados entre doadoras e receptoras e pensar muito na qualidade do sêmen do garanhão. Então, assim, a ovulação da doadora, por exemplo, né, elas estão sincronizadas. A ovulação da doadora aconteceu no dia 0, e aí, né, no dia do dia -3 ao dia +1 tem que ter acontecido, né, a ovulação da receptora. Então, é por isso que, como há essa variação individual, para cada uma doadora a gente tem que ter no mínimo 3 receptoras preparadas. E isso é custo no plantel, né, gente? 3 éguas comendo, 3 éguas com excelente nutrição, 3 éguas com protocolo hormonal junto com a doadora, então isso tudo vai aumentando o custo no plantel. Chegando aqui numa das pontos chaves para que a gente fale de reprodução de equino, registro zootécnico, tá? A gente tem que ter registro de tudo no ARAS, porque auxilia no histórico reprodutivo do animal, os achados, os tratamentos, né? Completo, mas sem complicação, não precisa ser complicado demais. Tem que ser prontamente recuperável, ou seja, tem que ser útil, tem que ser rastreável. E atualizados conforme se derem os eventos. Não adianta querer fazer o registro de uma coisa que aconteceu há um mês atrás. Então, isso precisa ser registrado e guardado bula de medicamento,
as receitas, os receituários tem que estar tudo arquivado lá com cada animal do plantel. Pode ser ficha? Pode, desde que seja bem organizado, não tem problema. Precisa ser no computador? Não necessariamente. Pode ser no computador? Pode. Pode ser por aplicativo? Pode. Tem programa específico para manejo, para controle zootécnico de áreas? Tem. Então, assim, vai depender muito, né, do poder aquisitivo do proprietário, de quem está manejando os animais e quem que vai fazer esses registros aí no plantel. Aqui, né, só para a gente ter noção, a gestação gemelar é rara de acontecer nos equinos e quando acontece, na maioria das vezes, um dos potros, o embrião menos viável é absorvido e vai à gestação só o mais viável. Mas gestação gemelar em equino é aquela história, né? É igual mula parir. De vez em quando, uma ou outra, a gente tem notícia aí que acontece. O que interfere no potencial reprodutivo? As éguas jovens, né, entre 2 a 3 anos, apresentam maior probabilidade de ciclos anormais, e as mais velhas, né, 15, 18, 20 anos, mais dificuldade de emprenhar e levar a gestação até o final. Vai depender muito do indivíduo. Os manejos, né, as instalações, se houve tratamento hormonal, se houve indução de cio com luz ou não. A alimentação é fundamental, a avaliação dos scores corporais. Magro demais e gordo demais não emprenha normalmente. Medicamentos para melhorar a performance atlética, cuidado com doping, né? E ainda, além disso, né, possuem efeitos negativos na fertilidade. Então, assim, se for utilizar, tem que ter responsável técnico veterinário para pôr o nominho dele ali e falar assim, olha, não vai prejudicar a reprodução. E pensar, né, no histórico reprodutivo. Já coberta alguma vez? Gestante ou vazia? Se já gestou, como é que foi a gestação? Tem história de aborto, de parto difícil, de morte embrionária? Teve retenção de placenta, metrite, endometrite? Foi submetida a alguma cirurgia? Já teve cólica, não teve cólica? E vários outros problemas aí. Aqui, eu gostaria de deixar que vocês consultassem essa literatura, que está bem facinho de ler, que está no português, tá? E que a gente feche a nossa aula aqui, eu sei que ela foi um pouquinho longa, com essa história aqui de a gente pensar no direcionamento dos acasalamentos no plantel. Importantíssimo, não há reprodução sem nutrição adequada e sem sanidade adequada. Então, não adianta eu ter os melhores reprodutores se eles estão passando fome, se eles estão com excesso de peso e se estão doentes de alguma forma. Tá certo, pessoal? Para a reprodução dar certo, a gente precisa dessas outras duas coisas certinhas no plantel. A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam estudando e qualquer dúvida vocês já sabem, né? Entre em contato comigo. Fiquem seguros porque a gente vai vencer essa luta, mas ainda vai demorar um pouquinho. Um abraço. Tchau, tchau.